meus alunos, bem-vinda a mais um Fractal Revisa. Essa é a nossa aula para o 8º ano. Esse conteúdo de vocês é sobre reprodução dos seres vivos. Aqui nós vamos ver o que é uma reprodução assexuada, os tipos de reprodução assexuada e reprodução sexuada, tanto nos seres unicelulares quanto nas plantas. Então, o nosso conteúdo vai até plantas, ok? Muito bem. A reprodução assexuada. Então, o que é uma reprodução assexuada? Quando um único indivíduo, ele se divide e dá origem a outros indivíduos com material genético idêntico. Quais são os tipos de reprodução assexuada? Nós temos a divisão binária, nós temos a fragmentação, a partenogênese e o brotamento. Divisão binária. O que vai acontecer aqui na divisão binária? Um único indivíduo, por exemplo, as bactérias, elas vão se dividir e formar dois novos indivíduos idênticos, com material genético idêntico. Nessa imagem aqui, ó, eu já coloquei como se ela já tivesse se dividindo, certo? A fragmentação, nós vimos um vídeo sobre a fragmentação. Um exemplo de fragmentação ou regeneração planária, estrela do mar. O que vai acontecer aqui? Você corta a planária e aí esse corpo fragmentado ou dividido, ele vai se regenerar e formar novos indivíduos aí, ok? Se você corta ela em duas, ele forma dois novos indivíduos, ok? A partenogênese também é um tipo de reprodução assexuada. Exemplo, abelhas, nós vimos lá o dragão de Komodo, também acontece a partenogênese. É quando a fêmea, o óvulo, ele apenas fecunda e dá origem a novos indivíduos. E o brotamento, o nome já diz, é um broto que nasce no corpo do outro animal. No caso aqui, ó, nós temos como exemplo os poríferos. O que vai acontecer aqui nos poríferos? Aqui, por exemplo, nós temos a esponja. E aí vai nascer um brotinho aqui, ó, no corpo da esponja. E aí logo ela vai se soltar do corpo e cresce no substrato aqui. Normalmente ele se desenvolve aqui. Esses são os tipos de reprodução assexuada. Então aqui nós vimos a definição e alguns exemplos. Nós vamos passar agora para a reprodução sexuada. Então agora nós vamos ver a reprodução sexuada. O que é uma reprodução sexuada? Envolve a união de gametas, feminino e masculino. Como é o nome dos gametas? Nos animais nós falamos que o espermatozoide, ele é o gameta masculino e os óvulos ou ovócitos, o gameta feminino. E nas plantas, o gameta masculino é chamado de anterozoide e o gameta feminino de oosfera, certo? Além disso, numa reprodução sexuada, nós temos vários tipos de fecundação. Fecundação cruzada é o encontro de dois indivíduos, certo? A autofecundação. A autofecundação, o nome já diz, um único indivíduo que se fecunda. Então, normalmente não, né? Então, a autofecundação ocorre em um único indivíduo. Ele é o quê? Hermafrodita. O que é um ser hermafrodita? Ele tem o gameta feminino e masculino, óvulo e espermatozoide. Então, ocorre a autofecundação, um só indivíduo, certo? Além disso, nós temos uma fecundação interna. Então, alguns animais, o encontro do óvulo e espermatozoide ocorre dentro do corpo.
Em outros animais, por exemplo, os peixes, ela é externa. Então, o óvulo e o espermatozoide ocorrem fora do corpo. Outro exemplo, o sapo. Lá na lista obrigatória de vocês, ele tem o exemplo do peixe e pergunta qual é a fecundação deles. Fecundação externa, certo? Muito bem, agora nós vamos ver a reprodução das plantas. Aqui nas plantas, você sabe que existem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós vamos falar e esquematizar a reprodução das briófitas e das angiospermas. Então, eu tenho aqui as briófitas. Um exemplo de briófitas, musgos. E a reprodução das briófitas, tanto da parte assexuada quanto sexuada. Então, aqui, o que ocorre aqui? Nós temos o gametófito e aqui o esporófito. As briófitas, como vocês já sabem, dependem da água, tanto para se nutrir quanto para se reproduzir. Então, os esporos, eles vão cair em solo úmido. Em solo úmido. Quando eles caem em solo úmido, é chamado de reprodução assexuada, porque aí os gametófitos vão se desenvolver. Caiu em solo úmido, se desenvolve o gametófito masculino e o feminino. O que ocorre aqui na reprodução sexuada? Então, essa parte aqui, ó, já é a reprodução sexuada. E aqui, a briófita masculina produz o gameta, que, dependente da água, né, precisa da água, ele vai nadar até encontrar o gametófito feminino. Encontrou, vai crescer e vai nascer o esporófito aqui e dar continuidade ao ciclo, ok? Nas pteridófitas, as pteridófitas acontecem da mesma forma. Elas também dependem da água para se reproduzir. E as angiospermas? As angiospermas, a flor é a estrutura reprodutiva das angiospermas. Então aqui eu vou desenhar uma flor e nós vamos ver aí as estruturas. Lista obrigatória. Bom, então agora nós vamos ver a reprodução da angiosperma. Como eu falei, a flor ela é responsável pela reprodução. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui, ó, a parte feminina, que nós temos o estigma, o estilete e o ovário. E essa parte feminina, ela é conhecida como gineceu. Aqui nós temos a parte masculina, a antera e o filete. Dentro da antera, eu tenho os grãos de pólen, que são o quê? Os gametas masculinos da flor. É uma flor hermafrodita, porque eu tenho tanto a parte, os gametas masculinos, quanto o gameta feminino. Então aqui, ó, o grão de pólen cai aqui dentro do estigma, vai até o ovário e fecunda formando o fruto, certo? Lá na lista obrigatória de vocês, ele pergunta qual é a parte feminina e qual a parte masculina. Na lista é a questão número 11. Na lista é a questão número 11, aonde pergunta quais são as partes femininas e as partes masculinas. Então vamos lá? Então aqui, quais os órgãos femininos? Estigma, estilete e ovário, que corresponde ao gineceu. E quais as partes masculinas? Antera e filete, que corresponde ao androceu, certo? Muito bem. Essa foi a nossa aula de revisão para o 8º ano. Boa prova para vocês!